Olá, é um prazer estar com você para a gente pensar sobre essas 4 pessoas em nosso tempo. Com certeza, depois desse vídeo, você não será o mesmo. A sua vida, a sua ótica e a sua visão de vida vai mudar. Porque você vai perceber, através dessas 4 pessoas, que uma delas se refere a você ou talvez alguém que precisa ver e assistir esse vídeo. Quero destacar que essas pessoas têm uma maneira de viver, um comportamento que é prejudicial, exceto a quarta e última, mas elas refletem muito da nossa história de vida, daquilo que comportamos, da maneira como agimos, da maneira que nós vivemos e vivenciamos o nosso dia a dia e a nossa visão para com a vida. A partir desse vídeo eu tenho certeza que você será uma nova pessoa. Assim como esse vídeo falou comigo, essa mensagem ela foi ministrada primeiro ao meu coração, à minha mente. Há já um bom tempo eu tenho ela guardada, mas hoje eu resolvi trazer para você, tá bom? Que Deus abençoe. A primeira pessoa que eu quero pensar com você é a pessoa que se chama escrava. A pessoa com o nome escrava é aquela que está vivendo um tempo onde tudo à sua volta precisa se mover para que ela faça alguma coisa. É aquela pessoa que ela não tem a independência de decisões. Ela não tem o ponto de partida próprio para resolver as suas questões. Ela não consegue pensar, ela não consegue agir se não tiver alguém perto dela. Ou se não for o filho mandando nela, ou o cônjuge ou alguém mandando nela. E ela vai vivendo sua vida. Essa pessoa, ela escolhe as coisas, você conversa com ela, percebe que as escolhas dela foram boas, mas no andar ali do tempo você percebe que houve uma influência e sempre há uma influência em cima das suas decisões. Ela não consegue resolver sozinha as coisas. Ela é escrava, escrava do vício, ela não consegue largar aquilo que faz parte da sua história. Ela não consegue se ver livre do pensamento, aquele pensamento que sempre a escraviza. Um pensamento de tristeza, de opressão, um pensamento de baixa autoestima, um pensamento de mediocridade, e ela não consegue viver longe desses pensamentos. Ela é escrava, mas ela não percebe. Ela não percebe porque as coisas vão acontecendo de tal forma e ela entra nesse mundo dela de escravidão e ela acha que tudo é muito natural e ela não vive uma liberdade. Ela é escrava do pensamento de alguém da família que quer manipulá-la, alguém que sempre está apurrinhando, sempre está do lado dela, falando, não, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Você não deveria fazer isso. Ah, logo você? Ah, quem diria? Nossa, você fazer isso? E ela não tem liberdade de escolha. Ela não tem decisão própria, ela não consegue viver livre. Ela é presa. Presa, uma prisão que atormenta seu coração, que entristece a sua alma e ela não percebe que é isso. Ela, no fundo, há um grito de liberdade muito profundo na sua alma, o desejo de explodir, o desejo de gritar, o desejo de dizer para as pessoas quem ela é de fato, o desejo de estar declarando a sua verdade, aquilo que ela é. Esta pessoa pode estar entre nós, ela pode ser talvez um de nós, é uma pessoa escrava. Essa é a primeira pessoa que eu quero pensar com você, a pessoa deste tempo. Como eu disse, nós vamos falar sobre 4 pessoas. Falamos sobre a primeira pessoa, que é a escrava. A segunda pessoa, ela se chama passado. Essa pessoa, sempre que você conversa com ela, ela sempre lembra dos seus bons momentos. Momentos que se foram, momentos que ela viveu. Você entra na casa dela, você entra no quarto dela, você vai ver fotos antigas espalhadas por todos os lugares, álbuns. Não que isso seja errado, mas ela vive aquilo intensamente. Ela é uma pessoa, infelizmente, ou possivelmente depressiva, porque ela olha muito para o passado. Ela não consegue, na sua maneira de falar, nos seus momentos de dialogar, ela não consegue largar dos seus lábios, do seu pensamento, das suas conversas, o tempo que se passou, o tempo que ela viveu lá atrás. Ela vive isso intensamente. Talvez, devido a um arrependimento de algo que ela fez, talvez uma decisão errada em sua história, marcou profundamente o seu coração, marcou profundamente a sua alma, e ela não vive bem. Aparentemente, para ela, tudo isso é muito normal. As pessoas observam isso nela, ou algumas pessoas mais inteligentes percebem isso nela, mas ela mesma não.
E ela sai por aí, nos lugares, e ela possivelmente pode ser uma pessoa que fica dependente de alguma coisa, de algum medicamento, mas ela sempre gosta de estar falando do passado. E ela esquece do momento de hoje. Sem querer, ela não consegue viver o hoje intensamente, com grandeza, com força, com empenho, com sonhos. Não, ela está aqui hoje presente, mas a sua essência está no passado. A sua mente, os seus pensamentos está no passado. Talvez uma pessoa que não perdoou certas pessoas. Houve um trauma, houve um ressentimento profundo nela que marcou-a. E ela sempre ela está vivendo escrava desse passado, porque a marcaram com algumas coisas, alguns problemas, algumas situações, alguns embates na sua vida. E trouxe ela para viver hoje mais de forma que o seu pensamento, o seu conteúdo, a sua conversa, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, é uma maneira voltada para o passado. E ela se sente triste. E aparentemente você olha para ela, os seus olhos, o seu rosto, você faz uma leitura do seu rosto. Você faz uma leitura na vida dela, que ela não está hoje aqui. Ela está lá atrás. Ela não vive bem porque o seu coração está contaminado pelo passado. Não sei o que aconteceu, mas muitas coisas provavelmente marcaram. E ela não conseguiu entender que a vida tem os seus processos, tem as suas perdas, tem os seus embates, tem os seus amigos que se vão, tem os amigos que chegam, os novos amigos que podem chegar, os bons amigos que um dia passaram por nós, e hoje ela não consegue assimilar isso, ela vive triste. E você sempre, quando você vai conversar com ela, mais ou menos, como está fulano? Mais ou menos, estamos aí, né? É a vida. Essa pessoa se chama passado. E ela pode estar entre nós, e ela pode ser, talvez, um de nós. Pense nisso. Muito bem, estamos falando de 4 pessoas deste tempo, pessoas existentes, pessoas que estão no nosso meio. Falamos sobre a pessoa escrava, falamos sobre a pessoa que se chama passado, e agora vamos falar para a pessoa que se chama não. O não, essa pessoa que se chama não, é a pessoa que, quando você propõe a ela alguma coisa, ela, não posso decidir agora. É uma pessoa que procrastina as coisas. Por agora não vamos decidir nada por agora. É a pessoa que está num relacionamento bacana com uma namorada, um namorado, e quando alguém a pressiona para uma decisão, para firmar aquele relacionamento, ela diz, não, espera um pouquinho, deixa eu pensar. É uma pessoa que vê um bom negócio chegando diante dela e ela está ali prestes a fechar um bom negócio, um negócio que vai ser fantástico na sua vida. Mas ela diz, não, espera, deixa eu pensar, deixa eu avaliar. E aí essa pessoa perde boas oportunidades. Coisas que descortinam diante dela, e coisas boas, mas ela não percebe, ela decide dizer não. O não é muito presente na vida dela. Você a propõe para uma amizade, ela, não, por agora, vamos de leve nessa amizade. Você propõe a ela um carro, um projeto interessante, talvez você que trabalha na igreja, você propõe para essa pessoa, talvez você já ouviu isso aí também de alguém, dizendo para você, propondo algo para você trabalhar na obra, na igreja, na sua empresa. E você diz, não, eu não estou tendo tempo. Não. Então o não dessa pessoa, em muitos dos casos, é um refúgio, porque ela não gosta de compromisso, ou ela está se omitindo porque ela tem medo de enfrentar as situações. Ela é uma pessoa, no fundo, medrosa. E esse medo que vive dentro dela, grandemente se manifesta através do não. Talvez ela fala com imposição, talvez ela fala com firmeza o não, mas aquele não, atrás dele esconde um pequeno ser medroso, um pequeno ser que está ali, triste, abatido, que não se vê capaz para exercer alguma coisa. Então o não está sobre ela. O não está nos seus lábios, na sua mente. E ela não se permite, ela não dá abertura. É uma pessoa inacessível, é uma pessoa que não se abre para as pessoas, para boas amizades, boas oportunidades, um crescimento em sua vida. Pense nisso.
Talvez ela pode estar perto de nós, ou talvez ela seja um de nós. A quarta e última pessoa que eu quero falar para você é a pessoa que se chama hoje. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 47, narra-se a história de um homem chamado Bartimeu, um cego à beira do caminho. Ali em Jericó ele estava e ficou sabendo que haveria de passar Jesus Cristo naquele lugar. Perto dele, próximo dele, ficando sabendo disso, ele tão logo disse em seu coração: hoje é o meu dia. Hoje é o dia da minha revolução de vida. Hoje é o dia do sonho ser concretizado. Hoje eu vou lutar com todas as minhas forças para receber o meu milagre. Esse homem chamado Bartimeu começa a gritar. A multidão ficou apavorada em ver o exagero daquele homem, a ponto de as pessoas o repreenderem. Tamanha era a ênfase, o desejo, o sonho, a gritaria e o empenho daquele homem para alcançar os ouvidos de Cristo e Cristo olhar para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus ouve e manda chamá-lo. E a Bíblia diz que tão logo ele, de um salto, ele larga a sua capa e as pessoas disseram a ele: olha, vem porque ele te chama. E ele prontamente foi, correu, chegou diante de Cristo e Cristo falou assim com ele: o que queres que eu te faça? O que hoje você quer que eu te faça? E a pergunta para mim e para você é: o que hoje você está fazendo? O que você quer hoje que aconteça na sua vida? Viver o hoje é a coisa mais preciosa para nós. Será que estamos enxergando de fato a verdade do que nós somos, do que precisamos ser, do que precisamos mudar? O meu encontro, o seu encontro com Cristo vai promover essa liberdade. E este homem chamado Bartimeu, agora encontrando com Jesus, ele consegue enxergar e ver aquilo que antes não via. Será que eu e você, será que nós não estamos precisando deste encontro? De viver o hoje de verdade, este hoje como Bartimeu viveu e foi liberto da sua cegueira. Às vezes estamos cegos, somos talvez cegos de olhos funcionando, talvez estamos cegos e não percebemos que estamos cegos, não conseguimos nos enxergar. O nosso comportamento ficou, como eu disse lá atrás, tão natural, tão regular, mas inconveniente, destruidor, que nos impede de crescer, de viver o melhor hoje. O hoje, ele tem que ser grandioso, fantástico, abençoador, alegre, sonhador, vivencial, profundo, entusiástico. E aquele homem cego deu uma lição para todos aqueles que estavam perto de Jesus, que com as suas perfeitas habilidades, seus perfeitos, a sua maneira perfeita de ser, eles não conseguiram chamar tanto a atenção de Jesus como ele, cego, à beira do caminho, longe, distante, mas o seu grito de fé, de desejo de hoje se manifestar algo na vida dele, de fazer uma revolução hoje em sua vida, em sua história, fez com que o mestre o chamasse. E o mestre o chama, e o mestre pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que Jesus te faça? O que eu quero? O que você quer? Fale para ele. Jesus sabia o que aquele homem queria, mas ele queria ouvir dos lábios, ele queria ouvir do coração. Então, quando a sua boca manifesta, os seus lábios, quando você verbaliza o que você quer, hoje as coisas começam a acontecer. Este homem se chama Bartimeu e este é a figura do hoje. 4 pessoas que eu quero que você pense. Onde está você? Qual dessas pessoas é você? A escrava? A passado? Que chama passado, a que se chama não, ou a pessoa que se chama hoje? Fica essa reflexão para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da grandeza de Deus se manifestar na sua vida. Onde você estiver aí hoje, agora, fale com Deus aquilo que você quer.
aquilo que seu coração arde, aquilo que os seus, talvez um sonho que talvez não está existente, talvez um sonho que você tanto queria que acontecesse na sua história e você até mesmo esqueceu deste sonho. É hoje, é agora. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre sua vida. Seja vitorioso, levante a cabeça, olhe para Cristo, não olhe para a religião, não olhe para pessoas, não olhe para o passado, não olhe para aquelas pessoas que te querem manipular, certo? Não seja escrava das pessoas, não seja escrava deste mundo, mas hoje seja liberto, seja livre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família.